Há 3 dias das eleições, as mais importantes das últimas décadas em nosso país, nós temos que pensar no voto. Este é o tema, esta é a pauta que manda a todos nós. Gostemos ou não do que ocorre no Brasil, o voto deve ser o centro das nossas conversas, como fazemos agora, e das nossas decisões, que têm influência econômica, política, social, cultural e também ideológica em nosso país. Na verdade, os votos, desde a sua origem, uma enormidade de papel com vários candidatos, e aqui candidatos homens mesmo, são muito mais do que um papel, e agora muito mais do que é a cédula e o próprio título eleitoral. O voto já nasceu no Brasil com um conflito de classes sangrento, com uma minoria proprietária de terras, de gado e de gente, de escravos, dominando o cenário eleitoral, que não era só eleitoral, era político, era exatamente manipulado para que esta minoria mandante, proprietária, dominadora, mandasse nos eleitores, não haviam eleitoras, e nas decisões das votações. Durante a escravatura que ocorreu no Brasil colonial, indígenas, afrodescendentes, mulheres, foram absolutamente excluídos do direito de votar. O direito de votar nem era considerado constitucional e assegurado pela Constituição, que não existia na época. A Constituição era algo imposto pela classe dominante. Então, voto é muito mais do que urna, é muito mais do que a própria designação burocrática do voto. Durante a ditadura militar, o voto foi sangrento, carregado de desaparecidos, de mortos que tombaram na luta exatamente pelo direito à participação ampla, geral e restrita de todo o povo brasileiro. Também com torturados e torturadas, exilados, expulsos do nosso país, que por lutarem pelo direito a votar majoritariamente, com a participação de todos e de todas. Até que se conseguiu o direito do voto feminino, o direito das mulheres votarem. E depois, mais recentemente, o direito de serem votadas. Portanto, notemos que voto é muito mais do que urna, é muito mais do que título. Voto é uma composição de movimentos que se confrontam. E muitas vezes, o dia das eleições e a apuração dos resultados se constituíram em maquiagem para esconder a enorme violência debaixo da votação. Este ano não será diferente. A eleição deste ano é marcada pela violência que desta vez tem a amargura da guerra promovida pelo fascismo e sustentada economicamente pelo neoliberalismo, esta faixa do imperialismo, esta aparência sangrenta do imperialismo
e do capitalismo nacional excludente que massacra a maioria do povo brasileiro. Estas eleições de 2022 vêm marcadas em nossos títulos, em nossas urnas eletrônicas, pelo senso do golpe de Estado, que é uma continuação bélica, armada, sangrenta também, do golpe que se arrasta desde 2016 e que se consolidou com as eleições de 2018, com mentiras, com falsas facadas, com a barbárie que se instalou no país, passando pelos caminhos do genocídio e do massacre. Os votos, portanto, não se encerram nas urnas neste ano. Os votos que mobilizam milhões do povo brasileiro, muitos de nós do povo brasileiro nos encontramos doentes, fragilizados por um coronavírus, por um vírus que acabou de nos atacar. Conosco completamente desprotegidos pelo deboche, pela chincalhe, pelo privilégio dos lucros, pelo negacionismo. Os nossos votos têm um peso, o peso dos nossos mortos, que em 4, 3 não precisariam morrer se não houvesse esse conflito escondido agora nas eleições. Portanto, os nossos votos não se encerrarão com apertarmos dos botões que dedilharmos nas urnas. E nem se encerrarão com os resultados que comemoraremos ou lamentaremos ao final do dia 2. Os votos têm que ultrapassar o dia 2. Primeiro, com a vitória de Lula no primeiro turno, uma celebração gigantesca como nunca vista nesse país, nem em tempos de carnaval, nem em tempos de Copa, porque é a reconquista de tudo que perdemos. Começado com a crise do capitalismo, acentuado pelo golpe de 2016 e pelas eleições tingidas de sangue e de mentira de 2018. Mas não devemos parar na celebração. O voto continuará nas mobilizações gigantescas que nós deveremos fazer, pressionando os governos dos estados, que deve se tornar uma unidade muito maior do que até agora foi, para libertarmos o nosso país, representado nos estados pelos governadores e as governadoras eleitos e eleitas, pelas assembleias legislativas, dos deputados e deputadas que passaram por verdadeiras escaramuças para chegarem lá, no fim desta corrida extremamente sangrenta, cara, com uma seleção econômica violentíssima, com milhões de reais jogados em cima, selecionando quase que previamente quem deveria chegar e quem deveria ser excluído e excluída. Assim na Câmara dos Deputados, assim no Senado Federal, a nossa pressão deve ser gigantesca, porque o voto deve continuar depois, com a consagração da mobilização e da unidade do povo brasileiro, cujas divisões se mantiveram durante a campanha eleitoral, com ataques, com agressões, com abusos de toda ordem, até com assassinatos, com crimes, com machismos, que perduram desde o Brasil colônia, mascarados esses problemas com outras colorações, mas que perduram os mesmos problemas que precisam ser superados com um outro modelo econômico e social, que a mesma garra investida na votação, na campanha eleitoral deste ano, deve ser
retomada depois das eleições. Não brinquemos. Não tenhamos em mente que tudo se resolverá com esta eleição. O voto é muito mais do que isso neste ano. É o início da recuperação do país, do estreitamento dos espaços desses golpistas absolutamente criminosos. Homens e mulheres de esgoto, homens e mulheres destinados a matar. Por isso, nosso voto tem que ter uma força gigantesca de mobilização, passando pela sabedoria de colocarmos no centro, no eixo do voto que acontecerá depois da urna, com a eleição de um país, com a eleição do governo desse país, com a eleição desse povo desse país, recuperando todos os seus direitos, ultrapassando para alcançar mais direitos ainda, ao bem-estar, a uma vida digna, de sucessos na conquista dos frutos do trabalho que sempre foram roubados nesse país. Portanto, o voto é muito mais do que o título eleitoral, quer seja o físico, ou baixar no celular, a assinatura que faremos depois de votar, exigindo a assinatura, comprovante do nosso voto, e do que a urna que usaremos para descarregar a nossa fé, o nosso amor ao Brasil, ao nosso povo brasileiro. Nós temos que voltar depois para casa e nos preparar para muito mais, para superarmos a noção de democracia representativa. Não há ninguém que represente o povo brasileiro do que o próprio povo. Não haverá ninguém que represente melhor a classe trabalhadora do que a própria classe trabalhadora, se organizando fortemente em pressões políticas nunca vistas nesse país, porque voto também tem que ser isso. Não demos folga para o governo Lula, não demos folga para os governos estaduais, não demos folga para o Congresso Nacional. O voto tem que continuar de forma absolutamente viva na unidade do nosso povo. Abraços proféticos e revolucionários, ricos em esperança, em alegria, mas sobretudo em disposição para a luta que retomaremos logo após as eleições.